Olá, todo mundo! Hoje temos uma nova host aqui. Eu sou Isabela Cosa, fisioterapeuta, e hoje o nosso podcast vai ser com a doutora Carolina Jacob, dermatologista, especialista em tricologia, e ela vai tirar várias dúvidas legais aqui pra gente. Mas antes de mais nada, não esquece de compartilhar, curtir e se inscrever no canal da 3x TV, tá bom? Boa noite, doutora Carolina. Boa Tudo noite. bem? Boa noite, Isa. Além de dermatologista, ela é corredora, ela é ciclista, ela vive na pele literalmente o que a gente vive. E já fizemos provas juntas, muitas provas juntas. Na verdade, a gente se conheceu correndo. E isso mostra que a amizade na corrida ela se mantém duradoura, né? O que a corrida une, ninguém separa. Exatamente, é o esporte individual mais coletivo que existe, né? É isso Obrigada aí. pelo convite, da gente poder falar um pouquinho de esportes e repercussão na pele, no cabelo e tudo mais. Tirar os mitos que existem por aí, né? Legal. Se apresenta pra gente, conta onde a gente te acha, onde a gente te encontra, conta um pouquinho da sua formação, conta quem você é. Então, meu nome é Carolina, Carol, eu sou médica dermatologista, sou médica há 20 anos e estou na Dermato há 15. Dentro da dermatologia, acabei fazendo especialização mais na área de cabelo, porém eu faço a dermato geral. E acho que também a parte do esporte, que é uma coisa que eu sempre gostei desde pequena, a gente tenta dentro da dermatologia, porque se a gente pensar na saúde de uma maneira geral, o esporte é um tratamento, é um remédio para pele, inclusive. Então, hoje em dia, dentro assim da minha prática, eu faço a dermato, a trico e tento meio que estimular o estilo de vida saudável, que acho que isso é bom para todo mundo, né? Muito legal. E onde você atende? Eu hoje estou 100% em Mogi das Cruzes, porém faço consultas online também. Legal. E me conta um pouquinho como que você começou a correr ou como que a bike entrou na sua rotina. Conta um pouquinho primeiro como que o esporte entrou, né? Primeiro veio a medicina, como que o esporte entrou na sua rotina. Na verdade, a corrida surgiu depois da medicina. Eu, de infância, adolescência, mesmo na faculdade, fazia outros esportes. Eu sou natural de Mogi das Cruzes. Jogava tênis, fazia natação, fazia academia. Durante a faculdade, o esporte que eu mais segui foi o tênis. E aí eu vim para São Paulo. E aí aqui em São Paulo, vim para fazer residência, especialização e fui ficando. Eu não conseguia, na minha rotina, encaixar o tênis. E eu morava muito próximo do Parque do Ibirapuera. E eu via as pessoas correndo e falava assim, gente, meu sonho é sair correndo aqui no Parque do Ibirapuera. Começava a correr 5 minutos, não aguentava mais. Eu falava, gente, eu preciso de algum profissional para me ajudar. E aí eu morava na frente praticamente de uma academia. E dentro da academia tinha uma assessoria de corrida. E aí procurei o pessoal da assessoria de corrida para me ajudar a começar a correr, que eu acho que isso é um grande erro das pessoas achando que elas já vão correr uma meia maratona logo de cara e acaba se frustrando porque não consegue. Tudo isso é um treino, é uma rotina e fui aprendendo a correr. Comecei correndo aos pouquinhos, fui para os 5, fui para os 10, fui para meia. Conheci a Isa, fomos nos incentivando também, fui para maratona. Nesse meio do caminho, eu tive uma lesão não pelo esporte, caí na rua e acabei me machucando. E aí eu tive que, nesse trajeto que eu tive a lesão, eu estava na preparação da Maratona de Berlim. E aí o meu treinador chegou e falou assim, vamos ter que mudar um pouquinho o seu esporte até para você conseguir correr a maratona. Foi aí que eu fui me introduzindo na bike e fiz a maratona, deu tudo certo e me apaixonei pela bike. Comecei a fazer viagens de bike dentro da cidade e no final das contas hoje eu pedalo, hoje eu corro e
seguindo a vida normal, assim, do esporte, não vou pro triatlo por enquanto. Eu já ia falar, ninguém te sugeriu isso? Porque você corre, você pedala, vamos fazer triatlo. Na verdade, todo mundo que vê você correndo, vê você pedalando, fala, e aí, quando vai começar a natação? Mas isso ainda é uma coisa que eu não consigo na minha rotina incorporar. É uma coisa que, de verdade, eu não tenho a vontade de fazer. Não digo nunca, que a gente nunca pode dizer nunca, mas por hoje eu acho que a corrida e a bike estão suficientes para mim. Legal. E me fala uma coisa, é contraditório uma dermatologista correr? Porque, assim, o que a gente mais vê, esses dias eu acho que até saiu um vídeo da Cláudia Raia, se não me engano, um vídeo da Cláudia Raia que viralizou, ela falando essa coisa, que a corrida faz cair a cara, faz cair a pele, a gente fica flácida, a gente fica feia, a gente fica horrorosa. Eu já quero deixar claro aqui que somos duas corredoras e tô achando a gente bem boa ali, né? Tá parecendo, tá bem boa ali. Você acha que é uma contradição isso no meio? Como que é isso? Conta pra gente de maneira técnica, pra gente saber se realmente a corrida se cai a cara. Se pode correr ou não pode correr. Se corrida cai a cara, não cai. Então, na verdade, isso até exemplifico muito para as pessoas. Eu até estava mexendo nas minhas medalhas esses dias. E a primeira corrida de rua com medalha que eu fiz, uma prova de 10 quilômetros, foi em 2008. Então, vamos fazer as contas aí, já há um tempo correndo. E a pele tá boa. E a pele tá boa, já estou com 45 anos. Sem vergonha, não tenho nenhum problema de falar a minha idade. Eu acho que, assim, não tem nada científico de que correr vai fazer perder colágeno. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu comecei a correr e eu estou envelhecida. Vamos lembrar assim de mim. Comecei a correr em 2008, hoje estamos em 2025. Eu envelheci. Então, muitas vezes você chega e pergunta para o paciente, quanto tempo que você está correndo? Porque também nada das coisas que acontecem na pele da gente, eu comecei a correr, semana que vem eu vou estar flácida, não é isso, né? É ao longo de um histórico. É ao longo de uma história. Faz 3 anos que eu comecei a correr e eu tô vendo que eu estou ficando flácida. Vamos pensar o que aconteceu nesses 3 anos, se foi a corrida mesmo que te fez isso, como que está a sua alimentação? Você começou a correr, aonde que você pratica a corrida? Eu pratico corrida no parque, ao meio-dia. Ao meio-dia. Você usa protetor solar? Eu passo, mas no dia que está nublado eu não passo. Eu não reaplico protetor solar. Será que não é essa exposição solar que está te causando essa flacidez? Como que é a sua alimentação? A minha alimentação, eu vivo a vida super corrida, eu como tudo errado. Não tenho um aporte proteico adequado, não tenho um aporte de carboidrato adequado. Será que não é essa sua alimentação errada que está te levando a um estresse oxidativo no seu corpo, provocando um envelhecimento precoce? Eu vivo super estressada porque é aquela coisa, né? Estamos numa pandemia de queda de cabelo, de envelhecimento, mas as pessoas se tuchando de hormônio, as pessoas comendo errado, má qualidade de vida, um estresse. Será que não é o estilo de vida que está fazendo você ter um envelhecimento precoce? Cientificamente, se a gente for pensar, a pele é o nosso maior órgão do corpo. E aí, assim, um exercício de impacto que você faça 1 hora por dia vai fazer essa ação de gravidade, essa perda de colágeno para fazer cair. A gente fica, uma pessoa saudável ideal, 8 horas dormindo. Por que nossa pele não cai para o lado? Por que a ação da gravidade não faz a nossa pele escorrer? Aí, assim, para uma pessoa que pratica uma atividade física de uma maneira saudável, 1, 2 horas por dia, de maneira regular, pratica uma corrida 3 vezes por semana, gente, isso não vai provocar flacidez. Protetor. Passa protetor. Na verdade, eu acho que isso é uma coisa que uma pessoa que começa a entrar no mundo da atividade física, faz uma atividade física de uma maneira regular, automaticamente ela tem uma melhora de qualidade de sono, ela se propõe a comer melhor, ela tem uns cuidados, um autocuidado melhor, isso para o bem-estar psicológico da pessoa, diminuindo o nível de estresse, isso é saudável, isso vai provocar produção de hormônios naturais no nosso corpo que até vão favorecer a produção de colágeno. Esse é o cenário, assim, da grande maioria das pessoas.
Aí temos aquelas pessoas que fazem esportes de uma maneira muito extenuante. Eu treino para ultramaratona, eu treino para triatlo, eu faço 4 horas de exercício físico por dia. Isso, se a gente for colocar de uma maneira assim mais ao pé da letra, não é fisiológico para a pessoa. Isso gera um aumento de produção de radicais livres na pessoa, porque a pessoa está fazendo um estresse maior para aquele organismo dela. Essas pessoas podem ter mais flacidez? Pode, porque elas estão produzindo mais células inflamatórias no corpo dela. E aí essas pessoas têm que ter um olhar mais crítico para uma suplementação, para uma alimentação mais... Desculpa te interromper, mas fazendo um gancho, só para a gente não perder isso. O pessoal que faz o a mais, né? Então, já o pessoal que está pensando em alto rendimento. Esses suplementos, eles têm uma função? Suplemento de colágeno... tem algum suplemento? Eu citei o colágeno porque às vezes é o mais popular, o que aparece aí. Mas tem algum que ajuda nessa função de equilíbrio entre o estresse oxidativo e o envelhecimento tal, e a melhora disso? Eu acho que, na verdade, a molécula do colágeno, pensando no colágeno na pele, eu não vou entrar aqui no mérito do colágeno para articulação, que é uma coisa totalmente diferente, mas o colágeno que vai estimular a produção do colágeno da nossa pele. E a molécula que a gente ingere são moléculas extremamente grandes e que a gente vai ter uma absorção e um aproveitamento muito pequeno do que a gente ingere. É o famoso xixi caro? É o famoso xixi caro. E eu acho que também o nosso organismo, ele é muito inteligente. Ele vai aproveitar o que a gente está deficiente e para todas as estruturas, não só para a pele. Então, a partir do momento que você faz uma suplementação, aquele pouquinho que você absorve, falar que aquele pouquinho vai para a tua pele para estimular aquele colágeno, eu não acredito. Pode ir para qualquer lugar. Pode ir para qualquer lugar. Pode ir para qualquer lugar. Tomar antioxidantes para diminuir a produção dos radicais livres, isso é interessante. O que seria um antioxidante, assim? Dá um exemplo para quem... Às vezes, assim, vitamina C, algo Legal. Que vai estimular o colágeno. Eu não gosto muito daquela coisa de falar assim, às vezes as pessoas falam pro cabelo, a área de tricologia que eu mais faço. Qual que é a vitamina que é boa pro cabelo? Aí eu falo para você, o zinco é super importante para a replicação do cabelo, para a formação do cabelo. A pessoa se entope de zinco. Então, eu acho que isso... E às vezes ela nem está precisando. E nem está precisando. Então, eu acho que isso é muito individual. Prescrição de suplementos, e como o próprio nome diz, são suplementos. Suplementar aquilo que você não consegue na sua maior fonte de obtenção de nutrientes, que é através da alimentação. Então, eu acho que a procura de um nutricionista, um nutrólogo, para entender melhor o dia a dia de cada um e aí suplementar aquilo na rotina que você está precisando. Eu acho que essas vitaminas já prontas, esses suplementos já prontos, é igual para todo mundo. E a minha rotina é totalmente diferente da sua e não obrigatoriamente para o que eu preciso, você precisa. A sua alimentação é muito diferente da minha. E eu vou só pegar, para não pular esse negócio do colágeno. A outra coisa que a gente tem que ver da flacidez é a pessoa que começa uma atividade física regular, ela emagrece. Vamos aqui para a face, que é onde todo mundo vê que está derretendo. A gente tem o coxim nosso de gordura que sustenta a nossa pele. E quando você emagrece, um dos primeiros locais onde você perde gordura é essa gordura facial. E aí, isso desaba. E muitas vezes não é porque a pele está flácida, porque você perdeu a sustentação. É igual às vezes você vê o bumbum, o quadril da pessoa, tá tudo flácido. Mas muitas vezes é aquela musculatura que não está enrijecida, não é a pele que está flácida. A pele que está descolada, que você pega, que gente, eu não vou fazer porque minha pele está coladinha. Mas que você pega e vem a pele. Isso é a flacidez cutânea. E aí, a gente pega muito, por exemplo, o paciente que fez uma cirurgia bariátrica,
ele fica na com aquela verdade, cara e emagrecida, tem uma perda né? muito rápido. Se você tem essa perda saudável, talvez esse processo também seja de maneira mais saudável. E você tem uma adaptação do próprio Isso, organismo. não tem aquele impacto, né? Exatamente. Então, assim, só pra gente fechar o negócio do colágeno, tem a sua função, não é o principal e não é para todo mundo. Isso, eu acho que assim, a suplementação, quando vai suplementar... Tá, independente se é colágeno ou vitamina. Eu acho que o colágeno é o menos importante. Eu acho que assim, tem que bater uma meta de proteína, talvez um whey protein, um suplemento proteico seja mais interessante. As vitaminas que a gente precisa para a formação do nosso próprio colágeno. E não aquele colágeno puro que chega e você toma. Aquilo eu acho que é um xixi caro. Entendi, é um xixi caro. Bom, vamos aproveitar ainda que a sua especialidade é cabelo. E eu acho que, assim, os meninos também, mas eu acho que principalmente as meninas têm essa preocupação durante o treino. E conta pra gente, assim, como que a gente pode proteger, por exemplo, o cabelo. Eu sou uma pessoa que eu transpiro demais quando vou treinar. Eu vou treinar, parece que eu saí do chuveiro. E eu já vi você falando e também já vi outras pessoas falando que o suor, ele pode danificar, né, o fio do cabelo, ou mesmo a irradiação, ou mitos como, o boné, você coloca boné, abafa, vai cair mais cabelo. Conta um pouquinho pra gente dessa parte dos cuidados com o cabelo, mais voltados pra corrida. Praticando esporte, né? Eu acho que uma das coisas que mais sofre na prática esportiva, se a gente não toma cuidado, é realmente o cabelo, por vários fatores. Vamos começar pelo suor. O suor, na verdade, ele vai provocar uma desidratação do fio de cabelo. E aí o cabelo fica num aspecto mais ressecado. Outro fator que faz durante o esporte a gente ter também uma perda proteica de desidratação é o atrito. Então, na hora que a gente prende, dependendo da forma que a gente prende o cabelo fica lá atritando. Porém, temos que tomar cuidado da maneira que a gente vai prender o cabelo para não fazer uma atração. Aquele rabo. Então, eu acho que assim, um rabo de cavalo, um coque, uma trança, tudo isso favorece. Aqueles penteados estilizados são lindos, mas eles provocam uma atração. Não vai ser na hora que vai arrancar o fio, mas aquela atração constante, ela vai provocar uma falha. Aquele rabo dividido no meio com a pastinha. Com a pastinha. Às vezes aquela pastinha me dá uma certa aflição. Eu acho que aquela pastinha ali tá abafando alguma coisa. E é o que tá na moda Eu agora. acho que assim, não tem problema de você passar alguma coisa para estilizar. Às vezes fica com esses fios novinhos, de frizz, mas a gente tem que lavar o cabelo. Tá. E as pessoas, uma que tem muito mito de que se lavar o cabelo todo dia, o cabelo apodrece. Gente, o cabelo não apodrece. Pode lavar todo dia. Por que a gente lava o cabelo? Para limpar principalmente a pele do nosso couro cabeludo. Se você toma banho todo dia, você pode e deve lavar o cabelo todo dia. Quem vai ditar a frequência dessa lavagem é o seu couro cabeludo. Então, eu tenho um couro cabeludo extremamente seco, não faço muita atividade física, não sou muito. Ele aguenta lavar um dia sim, um dia não? Ok. Não, eu vou correr. Eu treino todo dia. Você sua. Eu suo muito. Gente, tem que lavar esse cabelo. O suor vai danificar. O aumento da oleosidade vai provocar dermatite, que é a famosa caspa. Caspa não é sujeira, é uma inflamação que a gente tem no couro cabeludo. A gente tem que tirar esses resíduos que a gente vai colocando para proteger o nosso fio, para estilizar penteado. Então, lavar o cabelo todo dia, se precisar, pode e deve. Isso vai manter o cabelo mais saudável, vai diminuir as quedas. Isso eu falo muito para as pessoas. Porque tem gente que acha que é o contrário, né? É o contrário. Você lavar o cabelo todo dia acaba favorecendo a queda. A queda. Não existe cabelo saudável num couro cabeludo que não está saudável. Então, um couro cabeludo não é para coçar, não é para arder, não é para descamar. Então, aquele couro cabeludo que está coçando, que está com dermatite, que está descamando, é porque ele não está saudável. E aí, vão os shampoos corretos que a gente vai escolher de acordo com a característica do couro cabeludo. Voltando para a atividade física e a proteção do suor. Então, pode e deve. Como que a gente vai proteger com que o suor não chegue no nosso fio? Usando justamente esses leave-ins, esses sérums protetores.
Tem tecnologias que têm proteção UV, que tem a proteção ultravioleta e que vai estar escrito na embalagem. E isso protege o couro? Não protege. Não protege o couro Protetor cabeludo. térmico é diferente de proteção UV. Protetor térmico que tem nos leave-ins é para proteger as altas temperaturas. Chapinha, secador, escova rotativa. E a proteção UV é para proteger contra a irradiação ultravioleta. Tem produtos que vão estar escrito protetor térmico e proteção UV, proteção solar. Legal. E isso seria para passar antes da atividade física. Passa no fio de cabelo, não adianta passar proteção UV de sérum no couro cabeludo, porque é uma coisa totalmente diferente. E faça a sua trança, o seu rabo para proteger o fio do suor, do atrito. Quando você tem uma coisa blindando aquele fio de cabelo, na hora que um fio vai raspando no outro, você diminui o atrito e automaticamente você vai estar protegendo esse fio. Legal. Só para fazer um link, proteção UV para couro cabeludo. É protetor solar para pele. Existe o mesmo que a gente passa na pele, exatamente, pode passar? é para passar. Só que assim, cosmeticamente, nem todos os protetores são aceitos para o couro cabeludo. Tá. Então, pode dar uma alergia, alguma coisa. Não, é que na verdade, assim, às vezes você passa um protetor em creme, você vai passar aqui no couro cabeludo, fica aquela meleca. Aquela meleca. Então, a gente hoje em dia tem protetores para todos os gostos e para todas as indicações. Protetor em gel, protetor que vai estar escrito assim, fluido, protetor que vai estar escrito aqua alguma coisa, porque esses aqua parece que tem a consistência de água mesmo. Tá. Eles normalmente vêm até com um aplicadorzinho que você abre aqui e vai passando no couro cabeludo. Legal. Normalmente a gente fala para passar onde fica a risca, em mulher principalmente. Em homem que é calvo, você pode pegar o protetor do rosto melecar. E subir e vai. E aí, a proteção, os fatores de proteção para a pele são diferentes do objetivo e do fator. O cabelo, ele não tem câncer de pele, então a tecnologia, as coisas que a gente usa é totalmente diferente. Então, o couro cabeludo é uma coisa muito esquecida pelos praticantes de atividade física de proteger. Vira e mexe, a gente vê a pessoa falando, tive uma queimadeira aqui no couro, usa protetor, se não quer usar protetor, usa boné. E não esquece da orelha, porque a orelha também é uma região que as pessoas esquecem bastante. Orelha e peito do pé. Mas na corrida vai estar protegido com o tênis. E é uma outra coisa que quando a pessoa está passando protetor solar no couro cabeludo, ela reclama bastante, é do ato de escorrer. Ai, porque eu tô suando e aí vai escorrendo. Então, esses protetores, geralmente, aqua, eles são protetores de controle de oleosidade, então eles acabam ficando bem sequinhos. Os protetores em géis também ficam bem sequinhos. E vai ter aqueles protetores que vão estar lá escrito oftalmologicamente testados, que justamente que se escorre num arde o olho. Outra coisa que eu gosto bastante, mas aí eu acho que pro couro cabeludo não dá, são pro rosto aqueles protetores em bastões, porque eles acabam fixando bem, aderindo bastante. Uma coisa que você falou em relação, então o protetor em spray. Tomar cuidado, porque na hora que você tá passando spray, vai pro cabelo, não vai pro couro cabeludo. Entendi. Então, eu gosto daqueles protetores em que você consegue massagear a pele, porque aonde que você quer que penetre aquela substância na pele, não para ficar no fio. Legal. Tá? E ainda mais agora na moda das trancinhas, né? Todo mundo tá fazendo trancinha, o couro cabeludo fica exposto, bem né? exposto. E o boné? As proteções físicas, né? Os meios de proteção física, tipo o boné. Porque a viseira, ela vai proteger mais o rosto. Mas o boné, ele faz cair mais cabelo, aparece caspa, o boné é ruim, ele é bom. Esses bonés que tem o tecido com proteção UV, a gente pode confiar nessa proteção do tecido? Conta. Eu acho que o boné, ele é um super aliado contra a proteção física. Ela é muito importante, às vezes até pro tronco mesmo, usar aquelas camisetas com proteção UV. Legal. Eu acho que é super válido em dias que são favoráveis para uso. Quando você tá com a roupa de proteção UV,
você não precisa passar protetor, mas eu falo muito para os pacientes, não esquece de passar o protetor nas áreas em que vão fazer aquele atrito e vai fazer, a camisa sobe e Ela desce. vai saindo, né? E aí você fica com a gola marcada aqui. E eu acho que os bonés são muito válidos, com proteção UV. A gente só tem que tomar cuidado com marca. Meu boné tem 10 anos, provavelmente aquele tecido, ele já está desgastado, aquele Isso tecido, vai saindo ao longo do tempo. Não é que ele não é uma substância que está grudada no tecido, é uma tecnologia que tem no tecido. E conforme você vai fazendo aquela lavagem, é aquele tecido igual ao tecido de roupa. Entendi. Vai ele vai ficando mais velho, desgastado. Quanto mais escuro o tecido, quanto mais grosso o tecido, melhor aquela proteção. Então, às vezes, usa aquelas que são quase transparentes, aquilo não é legal, tá? Então, na hora de escolher a roupa com proteção UV, os tecidos escuros, eles são mais favoráveis para fazer essa proteção. Antes de falar do boné, eu vou até aproveitar para falar assim, gente, protetor solar, ele protege contra o sol, ele não bloqueia a ação do sol. Então, ainda não adianta usar protetor solar e sair na exposição ao meio-dia que você vai ter dano solar. Então, às vezes a pessoa acha que passou protetor em tudo, tá com boné, tá com camiseta e que tá tudo certo. Não tá tudo certo. Tá blindada. Então, qual que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia para o esportista, para o não esportista, para todo mundo? O sol das 11 às 15 horas tem que ser evitado mesmo com proteção solar. Tipo, que nem eu que treino meio-dia hoje. Não façam isso, crianças. Não façam isso. Não façam isso. E quando o dia tá nublado, tá mais... você não está enxergando o sol tá lá por detrás da nuvem. Os aplicativos hoje de celular, e todos os celulares têm, você consegue entrar e ver no clima-tempo, nos aplicativos de temperatura, o índice de radiação ultravioleta. É verdade. Então, vai ter aquele dia, ao meio-dia, que vai ter um índice de radiação ultravioleta 3, ok. Ultraviolento. Vai ter aquele dia que às 10 da manhã vai estar índice 11, não é para sair naquele sol. Então, eu acho que... Qual que é o recomendado? Eu não sei. Qual que é o índice recomendado? Até 5. Até 5. Até 5. Legal. Aí depois já... E aí, nos aplicativos, tem, assim... verdinho, amarelo, é verdade, laranja, vem as cores. E inclusive nos relógios de rua a gente vê exatamente. Aí o laranja, vermelho... Não é a hora de sair. É a hora de ficar em casa. Ou treinar na academia, de repente. Mas vamos naquela rotina das pessoas que não conseguem, não adianta, eu vou treinar ao meio-dia, então vou fazer tudo para minimizar o dano. Então, proteção solar, proteção química, né, com os fotoprotetores, e a proteção física com as roupas. E tentar buscar sombra, né? Legal. Isso vale para as pessoas que fazem esporte de corrida, natação, ciclismo, qualquer esporte ao ar livre, né? Muito legal. Aí, voltando para o boné. É verdade, eu tinha perguntado do boné se faz cair cabelo. O boné depois eu quero fazer outra pergunta do cair cabelo, já vou aproveitar no gancho do boné. O boné, ele tem um grande mito que as pessoas acham que o boné pode induzir calvície, essa coisa vem de vó. Abafa, não usa boné porque a boné vai te dar calvície. Calvície, a alopecia androgenética, é uma doença geneticamente determinada, que vem do pai, vem da mãe, do cruzamento dos dois, e a pessoa que tem calvície, ela nasce já com essa predisposição. Tudo que acontece que vai levar uma queda de cabelo, quer seja por uma calvície, por uma deficiência de vitamina, por qualquer que seja o motivo, está acontecendo lá dentro do nosso couro cabeludo, na raiz do cabelo. Então, você pode usar boné, você pode... Capacete da bike, pode fazer o que for, que isso não vai piorar a sua queda de cabelo, induzir a sua queda de cabelo. Legal. O seu problema é lá sistêmico lá dentro, tá? Pelo contrário, eu falo para os meus pacientes calvos, você tá com aquela pele exposta, pelo amor de Deus, usa boné se for ter uma exposição solar, porque aí é uma pele para ter câncer de pele mesmo. Ainda mais porque incide diretamente. É o que tá no contato direto, assim, na praia, né? Direto, várias vezes já peguei pacientes com câncer de pele em couro cabeludo, porque é uma região que as pessoas esquecem mesmo.
O boné abafa, o boné abafa. A touca abafa, a touca abafa. O capacete abafa, o capacete abafa. Aí voltamos para aquela coisa da lavagem do couro cabeludo. Vai manter? Ah, eu tenho um couro cabeludo super oleoso, eu tenho um couro cabeludo com tendência a caspa, de escamação. Vai usar shampoo de caspa para lavar aquele couro cabeludo. E lavar todo dia. E outra coisa, lava o boné também, né? Porque aquele boné fica suado. O capacete. E aí pode dar proliferação de fungo. O fungo adora lugar quente e úmido, o boné, o capacete. E as toucas são ótimas para isso. Mas deve fazer essa proteção sim, tá? E aproveitando no gancho da queda de cabelo, outro tema que foi bem polêmico ultimamente nas redes sociais é que a creatina faz cair cabelo. E a creatina tem se mostrado um suplemento muito bom, né? Principalmente para o pessoal que está treinando mais força, ele tem se mostrado benefício de várias formas. Mas começou um bafafá que a creatina faz cair cabelo. E aí? Creatina faz cair cabelo. Esse é um assunto muito polêmico. Eu até cheguei a fazer um post em rede social sobre isso. E aqui sem nenhum conflito. Eu não sou usuária de creatina, eu não sou prescritora de creatina. Entendo alguns benefícios dela, mas não é uma coisa que está na minha prescrição. A gente primeiro, assim, para entender queda de cabelo. Tudo que a gente vai induzir a um cabelo cair, a gente tem um ciclo capilar, o cabelo se renovando. E geralmente o cabelo se renova de 3 a 4 meses. Então, aquele evento que faz induzir uma queda, ele não é assim, eu comecei a tomar creatina hoje, igual o colágeno da flacidez. Comecei a tomar creatina. Já tô forte amanhã eu tô bombada. Bombado, não é assim que as coisas funcionam. Então, comecei a tomar creatina hoje, semana que vem meu cabelo tá caindo muito. Que é isso que foi uma das coisas que mais comentaram nesse post que eu fiz. Não, você começa a tomar algum remédio que pode induzir a queda de cabelo, que não é a creatina, porque a creatina não faz isso. E dali 3, 4 meses, o seu cabelo pode ciclar de uma maneira acelerada, promovendo uma queda maior, promovendo uma troca maior daquele fio. Onde começou a lenda da creatina provocando queda de cabelo? Foi um estudo na Europa que talvez a creatina pudesse influenciar na produção do hormônio da calvície e fazendo piorar a calvície ou induzir a calvície naquele paciente geneticamente sujeito a isso. Foi um estudo cheio de viés, não foi comprovado. Normalmente é um N pequeno. Acho que foram 11 pacientes. Então, 11 pacientes, um estudo mal conduzido, vira uma manchete sensacionalista e pronto, todo mundo leva isso como regra. E aí começaram a falar que a creatina provocava queda de cabelo. Aí começa Google, começa YouTube, começa a vizinha. Porque eu também tomei creatina e meu cabelo começou a despencar. Eu comecei a tomar o suplemento e fiquei praticamente careca. E aquela coisa de que existem fatores que vão ser coincidência e muitas vezes, como aconteceu há 3 meses atrás, o que te provocou a queda de cabelo, às vezes você nem lembra o que foi aquele motivo. E aí, por isso, tem queda de cabelo, tem que procurar um especialista para a gente ver o que pode ter acontecido. Porque, com certeza, não foi a creatina. Né? As pessoas têm uma dificuldade de diferenciar o que é realmente um fator causal e o que são 2 eventos acontecendo paralelamente no mesmo momento. Aí o paciente senta lá, é porque eu comecei a tomar creatina, meu cabelo tá caindo, e aí agora eu parei de tomar creatina, meu cabelo parou de cair, é uma coisa assim, milagrosa. E aí você vai conversar com o paciente, sei lá, há 3 meses eu tive dengue, há 3 meses eu... Tive uma crise de estresse. Tive uma crise de estresse, tive alguma coisa. E aí você vai tirar realmente a história do paciente, mas a gente tem que desmistificar isso da creatina provocando queda de cabelo e as pessoas também tentarem entender na queda de cabelo que existe uma cronologia. Uhum. E as coisas não... Até quando você vai procurar um médico para fazer um tratamento da queda de cabelo, o tratamento também não é rápido, não é milagroso. Então, esse negócio, eu suspendi a creatina e meu cabelo melhorou, não é assim que funciona.
Então, se foi esse o evento causal que você notou, não foi da creatina, foi alguma outra coisa, né? Eu trago um paralelo para o que eu vivo na clínica também, que é assim, a pessoa não está treinando direito, não está fortalecendo, não está dormindo direito, a planilha não está sendo cumprida adequadamente, mas o culpado é o tênis. Ah, eu vou trocar o tênis. Sim. Eu me machuquei porque eu comprei o tênis e o tênis que me machucou. Então, às vezes é essa dificuldade, né? De entender que a gente precisa entender o todo, como que tá a rotina dessa pessoa, o que está acontecendo por trás, se está dormindo, se está se alimentando, né? Então, enfim, tem várias coisas que podem influenciar. Exatamente, que influencia. Vou colar aqui nas minhas perguntinhas. Falamos do suplemento, falamos... Uma coisa que eu ia falar para você, na hora que a gente estava falando, a gente focou na corrida, mas pensando que aqui a gente está falando de esportes também, não só corrida, natação, ciclismo também, da proteção da haste capilar que você falou, como que eu faço para proteger do suor, e tem as pessoas que nadam. E aí eu acho que é uma coisa que as pessoas, elas não sabem em relação a isso. Nosso cabelo, ele é uma esponja. Ele puxa tudo, ele vai puxar o suor, ele vai puxar o resíduo, ele vai puxar a poluição, ele vai puxar tudo de ruim para dentro dele. Às vezes, principalmente as mulheres que fazem muita química, as que entram na piscina, que acabam deixando a cutícula totalmente aberta. A cutícula é o telhadinho do nosso cabelo. A gente tem 3 estruturas, assim, do cabelo, uma em volta da outra, e a parte externa é a cutícula, que parece uma escaminha de peixe. E as coisas... Que a gente só vê isso no microscópio, no microscópio, né? A gente não consegue ver. Às vezes você consegue ver porque você fala assim, nossa, meu cabelo tá arrebentado, meu cabelo tá com aquele aspecto de frizz. E aí aquele aspecto de que o cabelo, quando ele tá com a cutícula alinhada, ele fica brilhante, ele fica mais maleável, ele fica com aquele aspecto de vida. Tá. Então, aquele aspecto de cabelo morto, às vezes opaco, é a cutícula que está aberta. E aí, o que acontece? Você pega e entra na piscina, você entra no mar, e tem cloro, tem a própria poluição, tem as sujeiras, e o cabelo acaba puxando tudo isso, danificando, além de tudo, o próprio ressecamento que o sal, o cloro, o ozônio acaba provocando. Então, quando a gente vai proteger o fio de cabelo para entrar na água, piscina, mar, qual que é o ideal? A gente molhar esse cabelo com um chuveiro, com uma água limpa. Aquele chuveirão da entrada não tá ali à toa, né? Exato. A gente limpa o pé, mas também já molha o cabelo. E já molha o cabelo. Olha, boa Aí você dica. vai pegar aquele sérum que você vai usar para prender o seu cabelo e você vai blindar. Aí então, passa com o cabelo molhado. Com o cabelo molhado. E aí depois põe a touca de natação. E aí depois você põe a touca. Olha. Porque aí você faz com que aquela água entre nessa esponjinha, deixa a parte mais interna do cabelo mais protegida e o sérum blinda aquilo. Para não ficar entrando nas porosidades do fio, essa sujeira toda. Olha. Então, essa é a maneira certa de proteger o fio de cabelo para quem faz esportes aquáticos. E para as meninas loiras e o cloro, aquele negócio de deixar o cabelo verde? Na verdade... Isso protege também? Fazer esse processo? Esse processo minimiza. Tá, mas pode ficar verde. Mas pode ficar verde. Pode ser entrar loira e sair o Hulk. Não é nem o cloro que produz, que deixa o cabelo verde. Na verdade, os agentes que fazem limpar a piscina têm uns agentes que são mais azulados, de cromo. Não e é aí, o cloro. se a gente pensar na colorimetria, o amarelo mais o azul fica verde. Então, aquele cabelo que está mais poroso, automaticamente ele vai puxar mais essas substâncias e o cabelo vai ficar esverdeado. Como que a gente faz para minimizar um pouco isso? Tenta evitar. Isso é mais fácil quando a gente fala em verão, que a pessoa usa esporadicamente a piscina, mas o ideal é assim. Tenta evitar de entrar na piscina 15 dias depois de ter feito luzes, porque na hora que você faz a luz... Ele ainda tá muito sensível. Fica muito sensível, a cutícula tá mais aberta.
tenta fazer um tratamento entre as químicas capilares, então vai manter o cabelo hidratado, vai manter aquele negócio de cronograma capilar, isso ajuda bastante. Legal. Hoje em dia tem as terapeutas capilares, que elas alinham produtos para ajudar a manter uma hidratação, uma nutrição desse fio de cabelo. Por que eu não falei reconstrução? Porque a gente não reconstrói, o cabelo é uma estrutura morta. Então, a gente não dá vida para uma coisa que está morta. Você Porque minimiza... tem isso nas propagandas, né? Exatamente. Reconstrua o seu cabelo. Não reconstrói, mas você minimiza o dano e você deixa ele mais cosmeticamente mais aceitável. Então, você não consegue repor uma proteína que você perdeu. Você quebrou a queratina, que é 90% do nosso fio de cabelo, você não vai colocar queratina lá de novo. Tratamento de cabelo quebrado, cabelo danificado é corte. Mas você consegue, através dessas terapias capilares, minimizar um pouquinho o dano. Então, assim, entre as químicas, você vai tratar bem esse cabelo, vai manter ele hidratado. E antes de entrar na piscina, você faz isso. Molha o cabelo, blinda ele com um sérum e usa touca. Tenta minimizar o máximo o contato da água com o cabelo loiro. E aí eu fiz tudo isso e fiquei com o cabelo verde. Aí tem um monte de tratamentos caseiros, vai né? usar, Põe leite. Leite, o leite né? eu já vi. Põe numa bacia de leite, põe no... bicarbonato, põe ketchup. Tem ketchup também pra usar. Tem uma salada. Isso a gente deixa pra gente temperar a comida, pra gente ingerir. Mas aí é aquela coisa, é aquela substância azul que impregnou dentro do fio e a gente vai tentando fazer detox, shampoos de limpeza profunda, que vão danificar um pouco mais a haste, porque eles vão desidratar, mas automaticamente mantendo uma hidratação boa. Mas o tratamento para esse esverdeado é tentar desimpregnar esse fio. Então, lavagem constante com shampoo de limpeza... produtos adequados, não com leite, ketchup. Não, usar shampoo de limpeza profunda ou algumas embalagens vão estar escrito detox. Cara, e as tais gominhas, né? Porque agora tudo é a gominha para crescer cabelo, a gominha para melhorar a cara, a gominha para dormir, a gominha, tudo virou gominha. Que é uma delícia, né? Às vezes gostoso, é uma jujuba ali, né? É uma balinha jujuba. E as tais gominhas, tipo... Na verdade, assim, é aquela coisa que eu estava falando da inteligência do nosso organismo de aproveitar aquilo que ele tem necessidade para os órgãos mais vitais. Queda de cabelo, cabelo de uma maneira geral, produção de substâncias para o cabelo não é um órgão vital, ninguém vai morrer de queda de cabelo. Então, o nosso organismo, quando está sofrendo qualquer injúria, quer seja por um estresse, quer seja por uma deficiência de vitamina, quer seja por uma doença, ele vai poupar todos os nutrientes para o cabelo. Por isso que após uma doença, o paciente pode ter queda de cabelo. Por uma deficiência de vitamina, o paciente pode ter queda de cabelo. Por um estresse, porque tem outras prioridades. Tem outras prioridades. Depois a gente pensa no cabelo. E aí você está lá ingerindo as suas vitaminas para o cabelo. O seu organismo está precisando para outras coisas. Então, assim, você falar que aquilo vai para o folículo, não vai para o folículo. Vai. E aí, a outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado são os excessos. Excesso de vitamina, ele faz mal também. Não então, é só o xixi caro. Não é só o xixi caro. Você pode ter problemas excesso de saúde. ferro, você produz mais radicais livres, você faz sobrecarga hepática. Excesso de vitamina D, você vai ter uma maior chance de cálculo renal. Excesso de selênio, por exemplo, é um causador de queda de cabelo. Excesso de vitamina A é um causador de queda de cabelo. E é o que tem em todos esses complexos vitamínicos, então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem tudo isso e o excesso pode estar piorando. E aí, aquela coisa que você falou do seu dia a dia, que é uma coisa muito do meu dia a dia, que a pessoa faz tudo errado, mas ela acha que a gominha vai salvar. Então, ela bebida alcoólica, dorme errado, cigarro. Exatamente, fuma. O cigarro é uma das coisas que mais faz perder colágeno, que faz piorar a calvície, que faz piorar a queda de cabelo, que provoca o envelhecimento precoce. Ela dorme errado, ela vive uma vida estressante, ela não quer emagrecer,
não quer comer certo, e aí ela acha que aquela biotina que ela vai tomar vai salvar o cabelo dela. Não vai. E aí, isso eu falo muito com os pacientes. Muitas vezes, ele quer, ele quer ser tratado, mas ele não quer se tratar. Então, ele quer que você prescreva alguma coisa que vai salvar a vida dele, mas aí na hora que você fala assim, vamos mudar os seus hábitos, não. Então, por isso, assim, aquela chuva de gente tomando Ozempic, Tirzepatide e não sei o quê, mas não quer fazer alguma coisa para mudar o estilo de vida dela. Não estou falando que não são medicações que tenham essas indicações de obesidade. Obesidade é uma doença, mas para aquelas pessoas que estão tomando para perder 2 quilos. Aquela pessoa que fuma e você conversa com ela, o tabagismo está te causando um monte de outros danos, vamos parar? Não, não vamos parar. Então, botar fé nessas vitaminas é muito ilusório, né? Não tem benefício nenhum, não tem comprovação nenhuma. Eu comecei a tomar e meu cabelo ficou maravilhoso. Pode ter sido coincidência? Pode ter sido. Mesmo porque cai naquela cronologia de novo. Seu cabelo só ia ficar maravilhoso tomando essa gominha daqui 3 meses. Não tem almoço grátis, gente. Hoje eu estava falando com um paciente sobre esses coletes de eletroestimulação. Eu falei, gente, se isso realmente tivesse uma funcionalidade para melhorar a força muscular, a gente ia dormir com isso todos os dias e acordar sarada, ia acordar com o abdômen sarado. Então não tem almoço grátis, né? Às vezes a galera quer o atalho e infelizmente a gente não tem esse atalho. A gente precisa percorrer aí, subir o morro mesmo para poder ter os benefícios. E é isso que eu falo muito para os pacientes e que você também deve falar com os seus. Você tem um acesso mais fácil para essas tecnologias, como eu tenho acesso mais fácil para o colágeno, para as gominhas e tudo mais. Eu não faço uso, por quê? Porque não tem benefício. Então, assim, vão ter coisas que vão ter que ser feitos procedimentos, vão ter coisas que vai ter que ser mudado uma rotina. Cabelo, ele gosta muito de rotina. Então, ele gosta da pessoa que dorme certinho, que come certinho, que tem as suas atividades, se exercita. E tudo que sai daquela rotina vai interferir no cabelo, né? Então, é aquilo que você falou, não tem almoço grátis. Não tem. Voltando um pouquinho no protetor solar, você estava até falando dos protetores solares de bastão. A questão de ter cor e não ter cor, isso interfere em alguma coisa, a não ser deixar a gente mais bonitinha para correr, botar uma corzinha, mas o fato de ter cor ou não, isso interfere? Tem alguma diferença, algum benefício? Na verdade, por que foram colocadas as cores no protetor solar? É para tentar fazer uma barreira física contra principalmente as luzes visíveis. Luz visível não é a luz fluorescente, não é a luz do computador, não é a luz do celular. A luz visível é a luz que faz manter o dia a dia. Então, sabe aquele dia nublado em que você está na rua e aquele dia você não precisa de luz. Aquela irradiação é a luz visível. E a proteção solar com a barreira de cor foi feito para proteger contra aquelas luzes, principalmente nas pessoas que têm mancha, né? A luz visível. Eu, no caso que, eu tenho sardas, se eu for correr num dia nublado, então seria mais indicado eu usar um protetor com cor, é isso? Ou mesmo no sol. No sol, para quem tem mancha, acaba sendo o melhor protetor. Isso começou já há algum tempo e hoje alguns protetores têm tecnologias de proteção contra a luz visível sem cor. Vai estar escrito lá na embalagem, a proteção UV400, proteção contra a luz visível, que é contra essas luzes. As pessoas acham que, muitas vezes, quando fala luz visível, são essas luzes de tecnologia. E que hoje em dia, se você pega um celular, tem barreira contra filtro azul, o tempo que você fica exposto contra essas luzes para produzir indução de mancha é muito pequeno, para provocar inflamação. Porque mancha, o que é? A produção de melanina pelo nosso corpo, ele se dá através de uma inflamação.
Quer seja uma inflamação vinda da radiação ultravioleta, quer seja de uma inflamação de um machucado. Às vezes tem pessoa que fala assim, tive uma espinha, fica escuro, tenho como um se fosse machucado uma de proteção inseto. ali. Você tem uma exposição excessiva. Você irrita o melanócito e ali produz mais melanina. E aí, a irradiação ultravioleta é capaz de provocar essa inflamação. E aí até vai para aquelas pessoas que fazem atividade ao ar livre, que protege só o rosto. Gente, tem que proteger o corpo inteiro. Porque o sol que vai penetrar aqui no braço, por exemplo, ele vai induzir uma formação de mais agentes inflamatórios na corrente sanguínea e aquilo pode piorar o seu melasma, pode piorar a sua mancha. Entendi. Então, não adianta só proteger o rosto, achando, eu vou proteger meu rosto contra a mancha, contra o colágeno, e esquece do resto do corpo. Tem que proteger a pele como um todo. Ainda mais a gente que gosta de praticar atividade física ao ar livre, né? E mesmo quem nada no mar, porque às vezes nadar em piscina, você tá num ambiente fechado, mas quem nada no mar também sofre essa ação, né, do sol. Porque... E aí usar os protetores resistentes à água. E aí a outra coisa que a gente não pode esquecer é a reaplicação. Achar que vai usar o protetor às 7 da manhã... E que ele vai fazer durar... um Ironman e vai continuar. Tem uma indicação de em quanto tempo? Porque eu imagino assim, eu que transpiro mais, devo ter que reaplicar uma frequência maior. Na exposição direta do sol, a recomendação da sociedade é a aplicação a cada 2 horas. Tá. Ou quando você entrou na água, quando sair tem que reaplicar. Hoje em dia tem algumas tecnologias em spray para pele molhada, que você pode passar na pele molhada. Tipo a galera mesmo. que tá ali no triatlon, que tem que fazer uma mudança ali para da natação para bike. O protetor perto da sapatilha e já repassa. Já passa em tudo e sai. Porque, né, essa atividade no mar é longa, ali já saiu o protetor, você vai ter que trocar para bike, já usa o do spray, já ajuda, legal. De pele molhada vai estar lá escrito ou para pele molhada ou wet skin. E aí é tecnologia que é feita para aplicação em pele molhada mesmo. Muito legal. E sabe uma coisa que eu queria te perguntar também? Vou perguntar tudo que a gente sofre na corrida, na bike. Assaduras. Eu, por exemplo, eu tenho a coxa grossa. E mesmo eu usando uma bermudinha maior, uma bermuda de compressão para evitar esse atrito, assim, eu já tive várias situações, né? Top. Eu não gosto de usar, por exemplo, regata, porque dá uma assadura aqui na axila. Como que a gente pode resolver isso? Tem solução? Tem prevenção? Como que faz? Eu sou fã das pastas de vaselina. Legal. Né? Para passar, tem isso. Eu já falei várias vezes para você, sem conflito de interesse nenhum, mas se quiser deixar em casa o Vazenol, pode deixar, porque eu sou usuária. A geleia, aquela geleia é ótima, lá né? fora você encontra ela até em bastão, que é fácil para passar nessas regiões. E aí eu acho que isso faz uma barreira contra atrito. Por que vai assar? Por causa do atrito. Então, a gente faz as coisas para minimizar esse atrito. Outra coisa que eu acho, principalmente aqui na região da calcinha, né, das roupas íntimas, hoje em dia, se você for pegar as tecnologias de roupa para correr, para bicicleta, eu acho que o ideal seria até não usar roupa íntima, usar a calça, a bermuda direto, que você provoca um abafamento menor, o atrito do elástico. É que nem aquela coisa do pessoal falar de usar 2 meias, né? Não faz muito sentido, porque esse atrito aí é pior, vai aumentar. Né? Então, eu acho que para fazer corrida e bike, usar a roupa sem calcinha, sem cueca, sem roupa íntima mesmo. As roupas de ginástica já estão sendo feitas para isso. E aí, gente, não ficar muito úmido, né? Porque a umidade também vai favorecer a assadura. Vai piorar a assadura, piora a inflamação da pele, né? E unha, levante ou jogue a primeira pedra, quem nunca perdeu uma unha correndo uma maratona. Olha, eu vou te ser bem sincera, eu nunca perdi unha, mas eu já fiquei com a unha roxa. Mas eu nunca cheguei a perder. Agora, eu tenho no meu pé direito uma unha que sempre fica roxa. Aquela do dedo que manda no marido, sabe? O dedo que fica maior que o dedão. Você abandona. Você
bem sabe, pós nossa maratona de Buenos Aires. É verdade, amiga, você perdeu 4 unhas, né? Eu lembro disso, é verdade. Que eu nem quis sair pra comemorar, porque eu não tava conseguindo andar, você perdeu 4 unhas depois da maratona, mas você fez muito bem a prova, você fez num tempo muito bom. Tem como a gente prevenir isso de alguma forma? Eu acho que é assim, vai muito do formato do pé da pessoa. O atrito, vai fazendo isso por causa de atrito que você vai fazendo, traumas. Por exemplo, jogador de futebol tem a unha geralmente cheia de descolamento e trauma, porque vai batendo, a bola... batendo. Então, assim, tênis muito apertado. Na hora que a gente vai escolher um tênis na loja, o recomendado, e você como fisioterapeuta deve saber muito melhor que eu, você não pegar um tênis muito justo. Durante a corrida, aquele pé vai volumizar, né? Vai inchar. E aí vai fazer um atrito maior, porque aquele pé inchado tentando naquele compartimento fechado. Meias de algodão. Da Maratona de Buenos Aires, eu estava com uma meia que não era a mais apropriada possível, porque eu vou comprar a meia da tecnologia. E aí uma coisa assim... Tem aquela meia que eles até prometem devolver o dinheiro, você já viu? É uma fortuna a meia, eu não lembro quanto custa, mas é um valor bem exorbitante para uma meia. Uma meia com um valor bem caro. E eles prometem assim, se você tiver bolhas, a gente devolve o seu dinheiro. Porque eu acho que é muito pouca gente que vai pedir. E eu acho que fez muito atrito. E a outra coisa que, por exemplo, vai fazer uma prova mais longa, às vezes, para quem está começando, 10 quilômetros é longo. Sim, né? Sim. Às vezes a gente vai começando a aumentar o nosso volume de corrida, a gente subestima, mas 10 quilômetros é muito, Não, esses dias eu vi, só um parênteses, eu vi um meme. Quanto é longão? A partir do momento que você começa a se arrepender. Então, ali já a gente... Atualmente, no nosso treino, para mim, o longão está 5 quilômetros. É isso. E aí, às vezes a pessoa usa tênis novo, que não tá lá naquele formato do pé, aquilo vai favorecendo também os traumas. Por que vai perdendo a unha? Porque você vai provocando microtrauma e aquilo vai descolando. Aí aquela pessoa que tem o hábito de fazer pedicure com frequência, aí a pedicure vai lá e passa espátula e descola e tira a cutícula, que é uma proteção. A cutícula é proteção, né? A cutícula, ela não deve ser tirada. A cutícula é a proteção da nossa unha. Porque assim, essa parte da unha que a gente vê, ela é uma estrutura morta, assim como o nosso cabelo. O que tem vida é a matriz dela. E você tira a proteção da onde está tendo, da matriz, que está tendo aquela formação da unha. A unha nasce mais deformada. Então, meninas que gostam de praticar esporte como corrida, é melhor não ficar... Pode pintar a unha, pode pintar. Mas não tirar a cutícula. Não tira a cutícula, hidrata a cutícula. Legal. Tá? Passa sem também conflitos de interesse, Bepantol, essas pomadas mais grossas que fazem uma hidratação maior. Tem hoje em dia granado para cutícula, hidratantes mais pastosos, né? E aí, tanto da mão quanto do pé. Aí eu acho que isso favorece também você não ter uma unha mais fragilizada. E a bolha, na verdade, segue mais ou menos essa regra. Evitar os atritos para não ter bolha. Porque e usar o segundo furo, né? Eu dei essa dica esses dias para uma paciente. Ela falou, ela chegou super assim, Isa, não tenho dor em nada. Eu tenho bolha, eu já troquei o tênis, eu já troquei a meia, eu já... Falei, cara, é o atrito ali, né? Você usa o segundo furo. Eu acho que também tem uma coisa, assim, de tênis para os corredores, que fica assim, porque eu preciso usar o tênis tal. E às vezes aquele tênis não é pro formato do pé dele, e a pessoa fica lá insistindo, aquilo vai provocar lesão, né? Exatamente. A calosidade, a bolha, o descolamento é uma forma de uma proteção contra uma agressão que a pele está lá sofrendo. Externa. A calosidade é igual o casco de cavalo, de tanto atrito você faz, aquela pele vai engrossando. Aí você vai lá, lixa bastante para deixar a pele fininha. Aí, se continua com aquele trauma, vai formar calo de novo. É pior. Então, às vezes, rever o tênis que está usando, se não está muito desgastado, a maneira que está pisando, se aquele calçado é o ideal, né? E aí eu acho que também a gente tem que ver a parte externa para a prevenção de tudo isso, né? Legal.
E deixa eu te perguntar outra coisa que a gente vivenciou em São Paulo e tem vivenciado a cada verão ou a cada ano interior de São Paulo, e muitas áreas do Brasil estão sofrendo com isso, que é a dengue. E muita gente pratica atividade física em áreas arborizadas ou locais de foco. Eu fui uma vítima ano passado, por exemplo. E tem essa dúvida, né? Você vai praticar esporte, aí você vai prender o cabelo, aí você vai passar o protetor do cabelo, aí você vai fazer a trança para não dar atrito, aí você vai passar as geleinhas para não dar atrito. Fácil não, né? Já desistiu de correr. Tô brincando. Mas assim, o protetor solar tem que passar, o protetor solar tem que... Mas e o repelente? Porque assim, eu fiquei meio traumatizada, até que a minha não foi tão grave. Mas é uma coisa que quem pratica atividade física ao ar livre está suscetível, e Parque Ibirapuera são, né, ou zonas com trilhas, não adianta, a gente está suscetível. Tem que usar o repelente, mas e aí? Passa primeiro o repelente, passa primeiro o protetor, o repelente pode passar em toda a pele, pode passar no rosto... Como que faz? Como que faz para a gente poder tá? Então, não primeiro tá fácil a gente... a vida do esportista. Nossa, eu já cansei, já desisti. Não tá fácil a vida do esportista que quer manter o cabelo bom, quer manter a pele boa e não quer pegar dengue. E não quer pegar dengue. Na verdade, a gente tem que entender como que o protetor age, como que o repelente age. O protetor, ele é uma substância que você coloca para ser absorvida. Então, ele tem que ser passado na pele para a pele fazer aquela absorção. O repelente já não, ele não é para ser absorvido, ele é para repelir. Ele vai fazer como se fosse uma película aqui em cima da pele. Olha, que interessante. E para não deixar o mosquito ir lá picar. Tanto que assim, eu não gosto dessas coisas muito 2 em 1. O protetor que tem repelente, o protetor que é hidratante, porque a penetração e a função onde eles vão agir é de maneira diferente. Então, o ideal é hidratante ser só hidratante, protetor ser só protetor. Legal. E o repelente ser só repelente. Falando em dengue, o repelente que vai mais proteger contra a dengue é a icaridina. Icaridina. Que é o que a gente tem que buscar no rótulo. Buscar no rótulo, que tem várias marcas, Expose, SBP... enfim, mas usa icaridina. Vai ter a icaridina que vai estar escrito kids, criança, bebê, porque vai depender da porcentagem para não ser uma coisa tóxica. Pode ser usado em bebê a partir dos 2 meses, pode ser usado em gestante, pode ser usado em qualquer faixa etária. E aí você vai preparar lá. Passou a geleia de vaselina, passa o protetor, não esquece das regiões de dobra, mão, pé, couro cabeludo, tudo. Não desiste de tá treinar. Linda e plena. Aí você vai pegar o repelente e você vai passar já vestido. Mesmo com a roupa? Com a roupa. Porque eu já fiz trilha, que eu tava de calça, eu fui picada por cima da calça, assim. Eu falei, gente, não é possível. O Expose, ele inclusive, na embalagem, ele tá escrito que é para passar por cima da roupa também, o spray, né? Legal. Então, você pode passar em tudo. O Aedes tem predileção para os mosquitos em gerais para roupas pretas, né? Então, olha só. E aí passa por cima da roupa, passa nas regiões que estão expostas, não passa por debaixo, porque aquilo não é para fazer uma penetração, senão você está usando uma coisa que ele não vai fazer o efeito que ele tem que fazer. Legal. Aí, para rosto, se você está usando spray, passa um pouquinho na mão, pega aquele restinho da mão e só passa aqui por cima, tá? E tem as apresentações em géis, em creme também, que aí pega o restinho também e passa. Só não passa perto da região de olho, mucosas, né, nariz e boca, porque aí ele é tóxico, né? Pra não ter também, né, uma irritação ali. E você estava falando dessa substância que a gente deve olhar no rótulo pro repelente. Tem alguma coisa, porque assim, protetor solar tem milhares de marcas hoje, né? Marcas mais baratas, marcas mais caras, mas assim, tem alguma coisa que a gente deve buscar no rótulo que seja importante? Falando, olha,
Tendo isso, pode ser um pouquinho mais barato, que tá tudo bem, não precisa ser um super caro e isso já tá te protegendo. Tem alguma coisa específica que a gente deve se atentar, principalmente para prática, assim, ao ar livre? O protetor realmente, assim, tem várias hoje marcas no mercado. E aí eu acho que uma coisa do protetor ser só protetor, né? Que eu acho que isso é uma coisa importante. Não ser tipo multi-ação, multiuso. Multiuso. E a gente vai olhar o fator, o FPS, né? O fator de proteção UVA, que é o PPD. O PPD, ele tem que ser 1/3 do FPS. Que é o fator de proteção. Que é o fator de proteção. Tá. E, de preferência, a proteção contra a luz visível também. Tá. Então, você tem a proteção contra a irradiação UVA, UVB e luz visível. Ele acaba sendo um protetor mais completo. Dá um exemplo assim, por exemplo, um fator de proteção acima de 50. Aí, o dia a dia, eu vou para trabalhar, para circulação, fazer caminhadas curtas. O fator preconizado é o fator 30. Tá? Para prática ao ar livre, eu acho que tem que ser, que é o preconizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, acima de 50. E aí por quê? Então, para praticar esporte, acima de 50. Acima de 50. Tá. E se a pessoa tem alguma doença dependente da radiação solar, manchas, câncer de pele, aí um protetor mais alto. Por quê? Quando pra você quem pega... tem esse bronze moreno palmito igual um 70, tá bom? Tem que ser um 70, pelo menos. Quando a gente vê esse número do FPS, os estudos clínicos são feitos numa quantidade que as pessoas normais não passam. Então, assim, a quantidade de uma colher de... Que eles falam assim, a regra, o jeito certo, né? A regra dos 3 dedos... você passa, entope o protetor nesses 3 dedos e é a quantidade para passar no rosto, né? Ou uma colher de sopa. Só que, cosmeticamente, ele não espalha. Então, a gente sabe que a pessoa vai usar uma quantidade menor da preconizada nas pesquisas. Então, quando a gente fala que a pessoa está passando o fator 30, a gente sabe que ela está usando um pouquinho menos. Então, já é bom você comprar um fator maior, porque vai ter uma proteção maior. Aí as pessoas falam assim, mas eu ouvi dizer que tem uma diferença estatística muito pequena entre um 30 e um 90. Na verdade, você vai ter, assim, uma proteção de um 30 em torno mais ou menos de 93%, um fator 100 de 99%. É pequeno, esse 3 para o 9 é pequeno, mas na sua pele ele é muito grande. Então faz diferença. E aí a gente pensar que a gente não usa a quantidade que foi feita na pesquisa. Entendi. Que a gente vai estar sempre usando um pouquinho menos. Então, sempre bom garantir um fator maior e ver nessa questão do fator de proteção, que tem que ser 1/3 do... O PPD tem que ser 1/3 do FPS. Do fator de proteção e ter a proteção contra a luz visível. Ai, aprendi. E sabe uma coisa que eu já vi? Protetor oral. Como que é isso? Como que isso funciona? Também é gominha? Também é xixi caro? Como que... Não sei. Conta tudo que eu não entendi. Eu não gosto muito desse nome, fotoproteção oral, como algumas pessoas colocam, porque às vezes a pessoa acha, como tudo na vida se facilita com gominha e comprimidos. Aí você toma, você pode fazer um Ironman e não passar mais nada. Não passa nada. Tá ótimo, então, assim, já tá resolvido. Ele não faz uma fotoproteção desse jeito que o protetor químico faz, ou protetor físico. O que ele faz? Lembra que eu falei que as produções de melanina eles são causadas através de uma inflamação, porque a irradiação ultravioleta gera uma inflamação no nosso corpo. Quer seja para bronzear, quer seja alterando o nosso DNA, provocando câncer de pele, mas ela gera uma inflamação. Essas substâncias são antioxidantes que agem diminuindo, minimizando essa inflamação que a irradiação ultravioleta provoca na nossa pele. Então, lá na primeira pergunta dos antioxidantes que a gente pode tomar para diminuir a produção de radicais livres, de agentes inflamatórios, esses fotoprotetores, eles poderiam agir dessa forma. O polipó de leucotomas, o piquenogenol,
ao oleolar, algumas substâncias fitoterápicas que teriam uma ação de diminuir o processo de inflamação induzida pela radiação ultravioleta. Eu acho super válido para aquelas pessoas que têm doenças dependentes da luz do sol, para ser uma proteção a mais. Ou mesmo no anti-envelhecimento, porque a quebra de colágeno ela também é provocada pela radiação ultravioleta. É um dos fatores que faz quebrar colágeno. Então, ela pode estar agindo também como anti-aging, né? Mas não sozinho. Não sozinho, é um conjunto. Você tem que fazer um uso ali, não esquecer de repassar e não esquecer. O protetor, ele não substitui, ele é um a mais. Muito legal. E me fala uma coisa, tem alguma dica prática que você, assim, como tendo conhecimento técnico e sofrendo na pele, literalmente, como ciclista, como corredora, tem alguma dica prática que você falaria assim, cara, essa é uma dica de ouro, essa, assim, guarda essa, que, sei lá, traz da sua experiência, alguma coisa que você acha que seria legal para quem gosta de fazer atividade ao ar livre? Eu acho que assim, na verdade, a atividade ao ar livre, acho que essa é uma dica de ouro assim, para a vida de todo mundo. Não só a corrida, não só o ciclismo, a gente tem que pensar que a gente tem que achar uma atividade que nos dá prazer. Porque a atividade física, ela faz parte de um arsenal de um tratamento de pele, quer seja por um anti-aging, porque você vai estar produzindo fatores dentro de corrente sanguínea para melhorar a produção do seu colágeno. Ele vai estar favorecendo você, quando você começa um curso de atividade física, a estar comendo melhor, a estar dormindo melhor, e automaticamente a pele, o cabelo, a unha, tudo vai ficar mais bonito. E, junto disso, ir fazendo outros tratamentos agregados, dependendo da sua queixa, né? É um ótimo remédio, né? Então, eu acho que a atividade física é um ótimo remédio para todos. Só que, às vezes, as pessoas olham e falam assim para mim, ai, mas eu não gosto de correr, eu não vou correr, eu vejo você correndo, você postando correndo, mas a corrida não é o meu esporte. Ok. Então, eu acho que tem que achar uma atividade física que te dá prazer. Escolha o seu veneno. E a outra coisa para corrida, assim, para aquelas pessoas que sempre falam para mim, eu queria correr, mas eu não consigo, é aquilo que ninguém começa correndo uma meia maratona. É rotina. Cuidados de pele é rotina, cuidados para fazer um esporte é rotina, cuidados do cabelo é rotina. Tudo você precisa ir acumulando essas rotinas diárias e plantando a sementinha para ir colhendo. Ninguém vai ter o cabelo bonito fazendo um tratamento pontual daqui a um mês. E durante o mês isso vai seguir. Ninguém vai ter uma pele bonita sem rotina. Ninguém vai se favorecer do esporte em um mês. Tem que criar uma rotina. Não então eu acho que chegar na maratona sem cumprir a planilha. É isso aí. E não fique desanimado que a Isa falou que tem, que faça, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É uma gente, brincadeira. Eu acho que tudo isso que eu falei de rotina é um negócio assim, um hábito. Eu faço, e é uma coisa que depois fica rápida. Você sai de casa sem protetor solar? Não, é aquela coisa do cinto de segurança, né? Você não entra mais no carro sem colocar o cinto de segurança. É um negócio que você vai no automático, né? É isso mesmo, você ir incorporando no seu dia a dia, que a rotina passa a ser uma coisa bacana. Ó, antes da gente acabar, eu queria que você contasse um perrengue, que você fala assim, cara, eu, médica, dermatologista, puxa, podia ter feito isso e não fiz. Conta um perrengue de alguma prova, de alguma... né? Porque às vezes a gente fala assim, puxa, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu tenho várias coisas que eu falo para os pacientes. Eu, por exemplo, eu vou para musculação sofrida. Eu vou para musculação suando, assim, não é a parte que eu mais gosto, mas eu sei que eu tenho que fazer a musculação porque eu gosto de correr e isso vai me proteger de lesão. Conta um perrengue pra gente falar assim, olha, a gente é gente como a gente. Gente, eu sou total gente como a gente. Eu faço muita orientação, mas às vezes pula. Vou contar uma coisa que aconteceu faz 15 dias, que esse negócio que a gente faz, a orientação, eu saí pra correr, era 15 para 6 da manhã. E tava um dia meio nublado. Horário de dermatologista. Horário de dermatologista, mas é o horário que eu gosto.
E aí, na correria, vou tomar café da manhã, era um longão que eu ia fazer. A pessoa não passou protetor solar, zero. Não levou boné, não levou nada. Ainda olhei e falei assim, eu acho que hoje nem vai fazer sol. Olha a luz visível aí. E aí fui correr. Tinha 14 quilômetros para fazer na planilha e eu gosto de fazer longão na rua, lá em Mogi. Aí fui correr e eu terminei num parque. Eu terminei, era mais ou menos umas 8 e pouquinho da manhã. E aí eu olhei, tava começando um dia bonito e eu falei pro meu marido, Edu, traz as crianças aqui no parque, vai fazer um dia bonito, acho que vai ficar legal, vamos andar um pouquinho de bicicleta com eles, né? E aí o Edu foi. E abriu um solão. E a pessoa se expôs ao sol sem proteção solar, sem nada. Aí na segunda-feira eu estava com a testa toda descamando. Aí meu marido falou assim, nossa, você como dermatologista de casado, mas eu não nem tinha lembrado. Ele falou assim, nossa, você como dermatologista, acho que você precisa hidratar melhor essa sua pele. E eu fiquei, gente, mas por que minha pele tá tão ressecada assim? Aí eu lembrei dessa exposição solar. Eu que tô sempre usando protetor, tô tendo cuidado... A pele fica mais sensível mesmo. E eu descasquei, eu também tenho essa cor moreno jambo, né? Não, e aí, gente, acontece. Isso aconteceu muito recentemente, então usem protetor solar, mesmo em dia nublado. E deixa um recado pra galera que você gostaria de deixar e conta aonde te encontra, dá seu arroba, o seu consultório você já falou, em Mogi das Cruzes. Gente, vale a pena ir até Mogi. A Carol é excelente, ela não vai ficar te empurrando coisas, ela vai realmente entender o que está acontecendo com você. E deixa um último recado aí pra galera e dá o seu arroba, onde que a gente acha, como a gente te contacta. Gente, se eu, assim, pudesse dar um conselho para todo mundo, não só em relação à dermatologia em si, a gente tentar... sair um pouquinho do modismo. Eu acho que as coisas estão assim muito na moda, por exemplo, a queratina, não sei o quê. Então, a gente tentar não olhar para o coleguinha do lado tentando fazer a mesma coisa, não se obrigar a viver a vida da outra pessoa, tentar facilitar um pouquinho a nossa vida na nossa rotina mesmo. E a atividade física, para mim, eu até falo muito isso, o meu marido, quando eu chego em casa depois de correr, eu volto cheio de ideias, é uma terapia. E eu acho que isso vai te ajudar em N coisas. Na pele, sem dúvida, vai te ajudar muito, mas na vida como um todo. Tenta agregar atividade física, quer qual seja aquela que te dá prazer, porque ela vai te trazer um bem-estar de uma maneira geral. Ela é um remédio, ela é algo que só vai te trazer benefício. Aquela frase de o bom humor deixa a pele boa, é real. Exatamente. Deixa a pele boa. O bom humor deixa a pele boa, o bem-estar deixa a pele boa. E aí eu acho que tem alguma atividade física que a pessoa vai se apaixonar. Isso é bom para todo mundo, para qualquer idade. Então, incorpore a atividade física de uma maneira regular na rotina. Essa eu acho que é o conselho maior para a vida de todo mundo. Legal. E meu arroba é doutora.carolinajacó. Gente, muito obrigada. Carol, muito obrigada. Estaremos juntas aí numa meia maratona. É isso aí. Estamos cumprindo a planilha direitinho, usando protetor solar. E muito obrigada por ter vindo. É isso aí. E outra coisa assim de conselho, às vezes se você não está conseguindo engajar em nenhum esporte, pega uma amiguinha. Eu e a Isa, assim, a gente é muito parceira. Ela fala que eu sou o diabinho na vida dela, porque eu invento desafios, eu me arrependo depois, mas aí ela não deixa eu desistir. Então eu acho que uma parceira também de vida no esporte ajuda você a se apaixonar por ele. Legal. Obrigada, gente. Até a próxima.